a conversa com Leclerc. E aqui estou, numa segunda tentativa de me aproximar dele, e sem sucesso. Mas vamos escutá-lo, parece que ele se prepara para falar. Estamos um pouco distantes, mas como Mariam previu, o vento se está soprando nesta direção. Jesus movimentava-se vagarosamente de um lado para outro, até encontrar um lugar onde parou. Pude, então, ver claramente quando ele fechou os olhos e abriu os braços para a multidão. Como por mágica, a multidão se calou. E se podia ouvir insetos voando, de tão silencioso ficou o ambiente. Mariam voltou-se para mim. Jonas estava ao meu lado. Josiel brincava com algumas folhas em sua mão. E voltamos para escutar Jesus que, durante quase uma hora inteira, contou sobre as maravilhas da vida ao lado do Pai. Leclerc parou, olhou para mim e se pronunciou. Você entende, Frei Ignácio, que eu estava presente no Sermão das Bem-aventuranças? Eu estava ali, ouvindo Jesus, num de seus sermões mais lindos, mas lhe confesso que nunca havia compreendido algumas partes totalmente até que novos conhecimentos chegaram à minha mente. É um hino de esperança aos deserdados da sorte, isto é. Novamente, as lágrimas da coceira, atribuídas aos pedacinhos voadores das flores de maio, faziam-se presentes nos olhos do bibliotecário, querido e amigo. Ele deu sequência ao seu relato. Quando Jesus terminou de falar à multidão, vi que ele conversava com seus discípulos e notei um menino que se aproximava dele com 2 cestas de pão e peixe, eu acho. Ele disse à multidão: olhem para cá todos vocês e façam o que eu estou fazendo agora. E Jesus retirou da cesta os pães e os peixes e foi cortando-os em pedaços, que distribuía a seus discípulos. Ele interrompeu um pouco o que estava fazendo, olhou de novo a multidão e repetiu: façam como eu estou fazendo. Jonas, obedecendo, pegou o cesto que estava com as guloseimas que Mariam havia preparado, começou a repartir o pão e o peixe entre nós. Nesse momento, uma família que não conhecíamos, que deveria ser de um povoado perto, aproximou-se de nós e, abrindo suas cestas, retirou dali outros pães, fatias de carne e frutas e nos ofereceu. Eu os convidei para se sentarem conosco e começamos a comer juntos e a conversar, repartindo o conteúdo de nossas cestas. Eles contaram que eram de Genezaré, um povoado vizinho de Betsaida, e que levaram cerca de 6 horas de caminhada até chegar ali para ver Jesus. Afirmaram que não perderiam aquele momento por nada. Jesus é um grande homem, um profeta que Deus nos enviou. Não podemos perder a oportunidade de escutá-lo. Por isso viemos todos de nossa família e, quando notamos que vocês estavam vindo para esta colina, decidimos segui-los, pois ali abaixo seria impossível ver Jesus como aqui. E eu respondi: novos amigos! Mariam sorriu e vimos que todos estavam fazendo o que Jesus fizera, repartindo seu pequeno farnel com as pessoas mais próximas. Algumas pessoas nada haviam trazido, na correria por chegar mais cedo. Outras levavam o pouco que tinham, e algumas trouxeram mais do que necessitavam. Todos estavam sendo alimentados, Frei Ignácio. Todos! E Natanael, o homem que acabáramos de conhecer, nos disse: esse é o primeiro grande milagre de Jesus, fazer com que se alimente essa multidão toda, composta na maioria de pessoas pobres, que, por pouco terem, são egoístas em repartir o pouco que têm. Mas vejam vocês, todos estão se fartando. Pude observar a cena, que era realmente de se admirar, pois a multidão toda parecia uma grande família, encontrando-se para comer no campo. Todos repartiam suas cestas de comida. E disse a Natanael: realmente você tem razão, é um grande milagre. Tal confraternização de desconhecidos levou quase 30 minutos, quando então notamos certa movimentação e vimos Jesus e seus companheiros dirigindo-se ao barco. Logo, a pequena embarcação foi se afastando e a multidão começou a debandar. Vi as expressões de desapontamento de alguns e até ouvi impropérios e xingamentos de outros, pois Jesus não havia curado ninguém nessa ocasião. Levantamo-nos e, com a ajuda de Natanael, sentei-me em minha cadeira. Despedimo-nos dessa família agradável e amiga, lembrando, antes, de explicar onde morávamos. Disse a Natanael que eles seriam sempre bem-vindos à nossa casa e mesa, mas que eu mesmo não poderia visitá-los devido às condições de minhas pernas. Ele se abaixou, segurou em minhas mãos e me disse que iríamos nos ver logo, pois eles tinham apreciado muito nossa companhia. Durante o caminho para casa, Mariam me dirigiu a palavra. Papai, estávamos de fato um pouco distantes, mas você sabe que eu tive a impressão de que Jesus olhou para nós diretamente lá na colina? Ele podia nos enxergar pelo destaque que tínhamos naquele alto. Jonas interrompeu a irmã, reforçando que ele também tivera a mesma impressão.
E eu acrescentei: senti isso também. Foi naquele momento de sua história em que ele disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Não foi nessa parte? Sim, papai, foi sim, atalhou Marian. E continuou: será que foi só uma impressão nossa? Mas não nos preocupemos com isso agora, não tem importância. Mas que foi emocionante sentir o olhar dele até nós, isto foi. Ao chegarmos em casa, estava quase noite e algumas estrelas já surgiam no céu ainda não escuro. Marian resolveu fazer uma sopa para nós todos e logo depois fomos dormir. Frei Ignácio, conto isto tudo na primeira pessoa, pois foi o que vivi. Você me compreende? Eu tinha visto Jesus. Ele tinha olhado em nossa direção. Mas você nem pode imaginar o que ocorreu naquela noite. Leclerc levantou-se de novo, começou a andar pelo pequeno quarto, em silêncio. Passou por mim, abriu a porta de seu escritório e foi caminhando em direção ao escritório. Eu me levantei e o segui de longe, notando que todo o seu corpo estava ligeiramente trêmulo, como se tivesse arrepios de frio.